ou ter esse controle, exatamente tendo essas dependências industriais, de procedimentos que tem o fazer um filme, né? Quando você trabalha com som, você principalmente tem que trabalhar com silêncio também. Porque senão fica uma poluição, as coisas perdem o significado. Eu comecei como pintor, comecei estudando pintura. Eu realizei que tinha uma inclinação para artes visuais, então ingressei na Escola de Belas Artes e Museu de Arte Moderna, onde eu aprendi a desenhar, ateliê livre e tudo. Agora, eu tinha uma formação que vinha dos meus pais, eu tinha uma formação industrial, porque meu pai tinha uma pequena indústria, e eu vivia no meio de processos técnicos, químicos e mecânicos. Então eu tive naturalmente como criança uma atração também à tecnologia. Então eu acho que essas coisas se encontraram muito logo quando eu comecei a estudar a história da arte, via os métodos de pintura e via os avanços tecnológicos da fotografia, e essas coisas foram se incorporando. Quando eu era adolescente, acabei montando um laboratório em casa e aí me apaixonei pela coisa do laboratório, ampliar foto, ficar vendo aquela coisa aparecer a imagem. Achei muito legal. Comecei a pensar em trabalhar com cinema na hora de escolher uma carreira para prestar vestibular, né? Eu sempre pensava em cinema, uma coisa que eu tenho em mim desde criança, sempre gostei de filmes, de fotografia. Lia muito fotonovela, minha avó lia muito fotonovela e me levava a assistir Help dos Beatles, então tem uma coisa meio pessoal mesmo na escolha. A formação básica, ela foi toda, de fotografia, foi toda autodidata, não havia muito não haviam cursos naquela época, enfim, mas havia, entende, várias pessoas interessadas e nós fomos nos juntando, fomos nos unindo e fomos progredindo, fomos descobrindo, fomos buscando os manuais, buscando livros e, enfim, terminamos assim, começamos assim. Comecei a fazer longa-metragem de assistente de câmera, fiz meu primeiro trabalho em longa-metragem foi no filme do Bruno Barreto, que chama Além da Paixão. Um filme com a Regina Duarte, com o Paulo Castelli, e eu fui assistente de câmera do Afonso Beato, que é um diretor de fotografia conhecido internacionalmente, que fotografou no Brasil os filmes do Glauber Rocha, nos Estados Unidos os filmes do Jim McBride, e hoje em dia trabalha com Almodóvar. E, obviamente, foi uma aula magna, né? E acho que a minha carreira, na verdade, foram várias aulas magnas, porque eu sempre trabalhei com diretores de fotografia muito bons enquanto assistente de câmera. Eu era assistente, um bom assistente de câmera, bastante requisitado, e um fotógrafo de documentário. Fiz muito documentário, muito nessa época, fiz muito documentário em cinema. E estava querendo virar fotógrafo, estava com vontade de virar fotógrafo, mas não tinha a menor perspectiva, morava em São Paulo e tal. E um dia o Fábio me ligou, o Fábio Barreto me ligou. Era o primeiro filme do Fábio, ele falou, vou pegar uma pessoa nova para começar junto e tal. Daí ele me convidou para fazer um primeiro longa, assim, de verdade, né, com 35 milímetros, tudo. Todo mundo pergunta para mim, você é fotógrafo de cinema? Eu falo, sou. Mas então deixa eu ver alguma foto. Eu não vi foto nenhuma sua. Sempre eles acham que o fotógrafo de cinema é o cara que tira fotografias de cinema, né? Do Astor, do
Biarritz. Fotógrafo de cinema é o cara que é o responsável pela impressão do negativo na câmera de cinema. Então os caras perguntam, mas você que faz a câmera, você que fica lá na câmera, você que fica operando a câmera? Às vezes sim, às vezes não. O cara que opera a câmera é o câmera. É um cara que pode ser o fotógrafo, mas pode ser um cara que só está lá para fazer aquilo, quando o filme é muito complicado, muito grande. Então, basicamente, o fotógrafo de cinema é o cara que é o responsável pelo aparelho, qual é a lente, qual é o tipo de negativo, qual é o filtro que vai, quer dizer, o look, como é que vai ser feita essa impressão no negativo. Aí entra toda a parte de movimentação de câmera também. E é o cara responsável pela iluminação, pela cena, pela luz que vai ter aquela cena. Depois da câmera registrar, você tem o processamento do filme, que é de minha responsabilidade, é de responsabilidade do diretor de fotografia. Além disso, você tem depois um processo que é muito importante e muito bonito, que é a correção dessas cores, entende? A construção, entende? Toda a formação da cor mesmo do filme, entende? A cor no sentido maior. Como todas as funções, é uma função de direção muito importante, porque trabalha muito com a emoção dos personagens, com a narrativa do filme, né? Com a construção dos planos, com a construção da luz. E é uma profissão que a visão dela, a própria visão, tem que estar sempre muito ligada a um roteiro. A imagem não é a fotografia. A imagem é a fluência do roteiro, do querer do diretor, não é? Da cenografia, da luz, não é isso? Juntas. Então, o diretor de fotografia, ele faz com que isso se torne real. Eu comecei com o Kaká, né? E por motivos de carreira, porque eu passei muitos anos fora, nós nunca cruzamos, entende? Então cruzamos aí depois de 30 anos, entende? Então tem sido maravilhoso, né? Muito carinhoso até, entende? Quer dizer, juntar assim uma amizade com o profissionalismo, entende? Tem sido eu estou muito feliz porque de estar voltando para o Brasil com um projeto, entende? Voltando a filmar no Brasil com um projeto então tão importante quanto é o Orfeu. O filme nunca é 100% daquilo que você planejou, né? O filme nunca é 100% do que você planejou. Mas você chega mais perto desse 100% na medida que você prepara bem o filme. E nisso eu me identifico muito com o Afonso. A gente preparou muito o filme, a gente discutiu não só o conceito do filme, que não pertence só a mim, foi discutido com ele, com o Clóvis Bueno, com o Vicente Amorim, com o Flávio Tambellini, com as pessoas, enfim, do comando do filme. E não só o conceito, como também a prática do filme. O que é que nós vamos fazer em tal cena, como é que nós vamos iluminar tal cena, tal sequência tem quantos planos, e algumas delas até fizemos storyboard. Enfim, eu adoro essa preparação, porque eu acho que quando você chega no set de filmagem, é muito mais fácil de você chegar perto do que você está querendo fazer, né? Ação! Na hora que você recebe um roteiro, você tenta captar o pensamento daquele roteiro, o que o diretor, o que o autor do roteiro está querendo realmente dizer com aquilo. Se é um filme de suspense, se é um filme de medo, se é um filme introspectivo, se é uma adaptação literária. Então, o trabalho do diretor de fotografia começa muito antes mesmo da filmagem, né? Porque é um trabalho de pensamento. Primeiro eu ouço a história, entendo, leio a história e tento entender o que é aquela história. O que é uma história do Brás Cubas, né? Eu vou fazer agora Memórias Póstumas. Eu, por exemplo, eu sou absolutamente apaixonado pelos ilustradores, pelos viajantes, né? Os pintores viajantes brasileiros.
E para mim, um filme brasileiro, um filme antigo do Brasil, tem que ter aquela cara. Eu fico imaginando como o Brasil era bonito, né? Como era lindo o Brasil no olho desses pintores, né? E eu falo, poxa, um filme do Brasil antigo, ele tem que ter uma cara linda, ele tem que ser lindo. Não pode ter essa cara vagabunda, né? De videoclipe, de porno chanchado. Então, isso é um desafio, não é um método. É um desafio, é uma coisa que é um desafio para mim. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é um desafio. Na cena de Carmen Trêmula do cemitério, nós tínhamos planejado ter dias nublados e que fossem mais fúnebres. Apesar disso ser, entende, muito simples, na hora de filmar veio exatamente o contrário. Vieram 2 ou 3 dias de um sol maravilhoso. Então, como atingir esse mesmo conceito e aquilo que o diretor queria, o que eu queria, para atingir essa expressão final. Então, a única coisa que nós pudemos fazer foi nos orientarmos em relação ao sol e criar um contraluz extraordinário e aproximar massas de negros, entende? Roupas e objetos mais escuros. Então, eu acho que nós conseguimos, da mesma cor, a mesma forma, o que nós queríamos, entende? Numa situação totalmente adversa. Na Ostra, o Valtinho queria de noite ver a cabana e o farol. E o farol era falso. O farol é um espelho que a gente bolou, que é um espelho com um motorzinho que ficava virando e o refletor ficava debaixo. Lá teve várias soluções porque também a gente bolou, mas de repente o espelho era assim e precisava iluminar lá embaixo. E o refletor ficava escondido aqui, porque você via o farol. Então a gente bolou isso, de repente a gente falou assim, vamos fazer o espelho assim. Que daí a luz bate no espelho e joga para baixo, joga para casa. E a gente, com essa angulação, a gente jogava a luz onde a gente queria, onde a cena se passava, perto, né? E daí um dia a gente estava lá nos Cafundó do Juda, e o Valtinho falou, não, mas eu vim aqui, eu quero ver o farol e a casa. Eu não tinha muita luz, não tinha um gerador fraquíssimo lá, só tinha um refletor de 1200 no espelho, não tinha jeito de fazer o facho vir até aqui. Aí o eletricista, o Betão, ele falou, não, deixa comigo. Eu falei, bom, o que o cara vai inventar, né? Aí ele foi lá, ele tirou o espelho, pegou o refletor de 1200, enrolou um monte de vezes o cabo, e a gente falava, não, vai rodar. Daí ele, na hora de rodar, ele ficava passando o próprio refletor. Em vez de ter o espelho, ele apontou o refletor para a câmera. E, acho que eram uns 2 quilômetros de distância, mas tinha um pouco de neblina. E aí ele ficava virando na velocidade do motorzinho, e vinha aquele facho, parecia um farol mesmo, foi genial. Tônica Dominante é a minha estreia no longa-metragem. É um filme dirigido pela Lina Chamy, ainda não está pronto. E é um filme também que a Lina concebeu todo o filme na cor. É um filme mudo. É um filme, um longa, mas assim, ele é praticamente mudo. E então ele é um filme que ele se estrutura no som, na música e na imagem. Então ele é um filme pensado fotograficamente, tanto em nível de planos, de concepção de planos, e a Lina é uma diretora que gosta muito da técnica e conhece muito equipamento, quanto na cor do filme. O filme é contado pela cor. É uma coisa assim, é sutil, mas não é sutil, dá para perceber.
Ele tem 3 momentos, são 3 dias na vida de um clarinetista, Fernando Alves Pinto, que são 3 momentos na vida dele e as cores vão se transformando. Passa do azul ao vermelho, ao amarelo. Câmera. Oi. Tá fazendo som, sai pra cá. Bom, a relação entre o fotógrafo e o diretor de fotografia e o técnico de som é uma relação de irmão, né? Você tem que fazer pensando no cara do som, né? Você tem que fazer sabendo quais são, conhecendo um pouquinho, tentando entender como é que ele vai querer botar o microfone, onde ele vai querer botar o microfone. Será que dá para botar a luz de um jeito que não atrapalhe tanto? Será que dá para... É uma relação em que você tenta fazer o melhor trabalho possível e tentar fazer o melhor para ele. Como o som pode ser dublada posteriormente, e a imagem não, o maior argumento feito pelos produtores que, né, a prioridade é sempre dada para a imagem. No entanto, existem fotógrafos que reconhecem a importância da captação de som direto e me ajudem em realizar esse trabalho. Som direto se baseia no princípio de gravar o som da cena de tal maneira que pode ser usado até o copião final na sala de produção. Isso traz problemas porque se depende de uma série de circunstâncias que para a maioria dos departamentos não tem a menor importância. Né? Fotografia se limite a quadro. Som, no entanto, depende também das coisas que acontecem lá fora. Está tudo pronto, ensaiou, vamos rodar. Tem os fogos, tem o avião. Aí né, o que sobra é que todo mundo está esperando o som, mas não é bem assim. A gente mas a gente não pode rodar por causa de um fator externo. A imagem está pronta, só que o som não pode por causa de uma coisa de fora. Vamos esperar o avião passar. Gravar som direto em São Paulo é muito complicado. A gente o que o técnico de som mais reclama da locação que é escolhida para um filme. Porque é impossível escolher uma locação em São Paulo, é muito difícil escolher uma locação que não seja muito ruidosa em São Paulo. Bom, nós estamos aqui numa locação muito bonita para fotografia. Você pode ver que tem uma vista, né? Dá para ver a poluição de São Paulo. Para lá é cinza, para cima é azul. No entanto, para o som não é tão interessante essa locação. Nós temos aqui, para prevenir um dos problemas principais, que é o vento. A gente está muito alto aqui, então venta. Isso que vocês estão vendo, que parece uma coisa meiga, conhecido como floquinho, como peludo, simplesmente um paravento. Isso aqui, o vento bate aqui e não deixa só ir para o microfone, porque o microfone está aqui dentro e ele é muito sensível. Então, qualquer coisa que você faça, o microfonista, se ficar tremendo muito, faz muito ruído. Além disso, nós temos outros problemas nessa locação. Aqui está a antena da Transamérica. A Transamérica é muito presente na vida das pessoas aqui nessa região, porque mesmo que você vá escutar um CD, você ainda assim vai estar escutando a Transamérica.
é porque ela emite um sinal muito forte e geralmente as pessoas têm em casa aparelhos não profissionais, então não é aterrado, os cabos não são tão bons e tal, e aí você fica escutando o repertório da Transamérica. Fora isso, tem a casa de máquinas, do elevador também, tem cães, serra elétrica, né? Uma área que tem várias obras rolando, vocês podem ver. Então, se nós fôssemos gravar uma cena nessa locação, enfim, a gente tem, vamos supor que fosse um plano aberto e as pessoas fossem falar baixo. Então aí, para o som, é uma situação complicada. Nada substitui som direto. Eu optei para trabalhar nesse filme do Orfeu, trabalhar dentro de uma Kombi, onde meu equipamento está mais bem protegido. E eu faço como eu chego, né? Para eu chegar no local da filmagem, eu tenho um multicabo de 9 canais que acompanha rapidamente as diversas locações dentro da favela. Daqui para o set, às vezes é um tanto longe, eu não posso ficar subindo e descendo. Então a gente tem várias maneiras de se comunicar através de um walkie-talkie normal, mas também durante o plano eu tenho como falar com meus microfonistas. Eu basicamente trabalho com 2 microfonistas, mas às vezes eu preciso de um terceiro. Então nesse filme eu tenho o luxo de ter 3 assistentes e todos andam com um fone na cabeça, sem fio, e eu posso falar com eles durante o plano, para se aproximar mais, e tomar cuidado de uma sombra. E assim eu acho a melhor maneira de conseguir um som direto, porque eu estou em contato direto com meus microfonistas para captar o som de melhor forma. Quando um diretor está pedindo você gravar uma cena complicada que não vai se repetir mais, a minha maneira de fazer foi gravar de todas as maneiras possíveis, rezando que pelo menos uma dê certo. Haverá 4 fogos. Os 3 primeiros são meus. O quarto eu deixo na mão do bom Jesus. Foi em Canudos, uma cena muito difícil, que foi o vento que tem o tempo inteiro na Caatinga. Existem esses protetores de vento cheios de pelos, mas não aguentem a partir de um certo momento. Então eu tive que inventar várias maneiras de me proteger sem perder o som direto. Fiquei surpresa e feliz de ver que a cena ficou até o final. E os editores e o técnico de mixagem lá em Nova York me perguntaram como eu fiz essa som, porque pela imagem dava para ver que tinha esse vento todo e não se escutava. Por exemplo, o Postal Branco foi um curta que a gente fez o ano passado, um curta do Felipe Barcinski, e a gente estava filmando numa rua super movimentada, numa fachada de prédio, a escadaria, a entrada e tal, e no centro da cidade, na Rua das Palmeiras. E a gente bolou um esquema que era o seguinte: a gente fechou o máximo possível a fachada, fez uma cabana por fora, e a Fernanda ficava cronometrando a abertura do sinal. Quando o sinal fechava, a gente rodava, porque os carros paravam de circular naquela rua. Aí, quando terminava o plano, geralmente o sinal tinha acabado de abrir. Para a gente continuar fazendo, quer dizer, a gente obter uma continuidade entre um plano e outro, porque o principal problema do som direto é quando ele não monta um plano com outro, que não dá a impressão de que aquilo foi feito tudo no mesmo momento. Eu estou entrando ainda no mercado e, pelo que eu tenho sentido, tem espaço para trabalhar, tem espaço para gente nova entrar. Sempre tem o trabalho publicitário, que é o ano inteiro, é ininterrupto, é um mercado que não se esgota, que parece que não se esgota. E com todas essas facilidades de incentivo fiscal, muitos longas estão sendo feitos. Quer dizer, tem muito trabalho. E não há muitos profissionais de som direto. Está melhor, mas
está longe de ser estável e mais longe de estar ideal. Traçando um paralelo de quando eu era assistente de câmera para agora, né, que eu sou uma diretora de fotografia, entre aspas, jovem, né? Eu sou diretora de fotografia há 5 anos, isso é uma carreira jovem ainda. Eu diria que, assim, eu fiz 19 longas como assistente de câmera. E eu não vejo esse boom todo cinematográfico ainda acontecer. Acho que o mercado tá bom para todo mundo. Tem muito comercial sendo feito, muito documentário, tem muita televisão nova hoje em dia, não tem mais aquela coisa de Globo, Bandeirantes, Record. Hoje tem milhares de canais de televisão e tem muito filme sendo feito. Tem muito trabalho. Ele não é um mercado quantitativamente muito grande, mas existe uma abertura no sentido de que o audiovisual há uma demanda pelo audiovisual cada vez maior, tanto no Brasil quanto no mundo, não é? Mais canais de televisão, mais acesso da população ao audiovisual através da televisão, através do cinema. Então, eu acho que o mercado está em crescimento e eu acho que é uma carreira especializada e com uma possibilidade de você seguir, né? Existe uma carência de mão de obra. Eu trabalho com os olhos, né? E os olhos, eles só descansam quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente sonha. Então eu me sinto o tempo todo trabalhando, porque o tempo todo eu estou vendo imagens, olhando luz, prestando atenção, sabe, no contraluz que está batendo, no verde que rebate. É uma coisa, assim, eu acho que eu trabalho o tempo inteiro, só que eu não ganho para isso. Eu acho que existe um jeito brasileiro, eu acho que assim como existe uma luz italiana, uma luz de cinema francês, existe uma luz de cinema americana, eu acho que existe uma luz de cinema brasileira. Será que a luz brasileira é uma luz especial? Eu não sei o que é isso, eu não entendo. Será que é a cultura da gente que faz com que fique desse jeito?